adoráveis ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. CIAPEM é a sigla de Sistema Integrado de Administração Prisional, um software concebido originariamente pelos policiais penais Alexandre Albuquerque e Wagner Faria França. Logo que conheci essa ferramenta, no final do ano de 2011, durante uma apresentação feita por eles, me encantei com a sua praticidade e visualizei o atendimento de uma carência que me incomodava já por 18 meses, período em que eu atuava como diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande, sedento por um sistema que me permitisse o controle das rotinas carcerárias e a gestão das informações geradas por aquelas atividades. Assim, convido a audiência a conhecer um pouco da origem da saga chamada CIAPEM, iniciada em terras sul-matogrossenses. Caros Alexandre e Wagner, meus amigos, os recebo com muita alegria e gratidão pela fundamental e generosa participação de vocês na minha trajetória quando diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande, se prontificaram em instalar o sistema naquela unidade prisional e, posteriormente, em Brasília, como coordenador geral de inteligência penitenciária do Sistema Penitenciário Federal, aceitaram a missão de instalar nas demais penitenciárias federais, gratuitamente, propagando a ferramenta e doando o conhecimento e o código-fonte aos estados interessados. Prazer imenso marchar com vocês nesse episódio. Para isso, seguindo nosso informal protocolo, peço que se apresentem, por favor. Olá, Dr. Clark, tudo bem? Eu sou Wagner Faria França, policial penal do estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer aqui o convite, é uma honra poder participar desse podcast com o senhor, onde falaremos aqui sobre o CIAPEM. Olá, Dr. Clark, obrigado pela oportunidade. É muito importante estar aqui hoje. Bom, eu sou Alexandre Oliveira de Albuquerque, tenho 44 anos, cristão, casado com a Lidiane, esposa maravilhosa, pai de 4 filhos, Lucas, Giovana, Natan e Reinaldo, e avô de 2 netos, Luan e Agatha. Estou atualmente presidente do Rotary Clube Campo Grande São Francisco. Minha formação acadêmica é em gestão de negócios imobiliários, com pós-graduação em gestão prisional. Sou policial penal desde 2001, porém minha especialização de fato, a qual dediquei a minha vida, foi desenvolvedor full stack, mais de 23 anos, na qual trabalho até hoje. Desenvolvo em diversas linguagens. Minha trajetória foi em Foxbase, Clipper, Visual Basic, Delphi 5, Delphi 7, PalmOS, JavaScript, Node.js, TypeScript, Dart, Flutter, com bancos de dados Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, além das plataformas de business inteligentes Power BI, QlikView e Oracle Analytics. Alexandre, como foi o processo de desenvolvimento do CIAPEM e quais foram os maiores desafios encontrados? A história começa muito simples, muito humilde, né? Criamos inicialmente em apenas uma unidade penal, onde atenderíamos somente 2 setores da unidade, o que denominávamos confere e entrada de visitante. Não tinha nem nome o aplicativo, o software na época, né? E iniciamos assim. Posteriormente, fomos instalando em outras unidades, até atingir todo o estado. E ao mesmo tempo que fomos fazendo essas instalações em outras unidades, nós fomos criando módulos. Conforme a gente chegava no setor, a gente via a necessidade e ia criando novos módulos. O desafio encontrado foi a falta de tecnologia, né? Dentro de cada unidade, aí você chegava, às vezes tinha um computador, não tinha rede, às vezes tinha 2 computadores, mas não se comunicavam entre si.
era realmente uma fraca estrutura dentro das unidades. E o paradigma de ensinar o novo para os funcionários, que tudo que é novo incomoda, atrapalha, a pessoa não tem uma certa resistência, né? Por mais que ela fale, não, eu quero aprender, mas no final tem uma resistência. Esse também foi um grande desafio. Wagner, que características o CIAPEM possui que o torna capaz de contribuir para a segurança pública, melhorando o ambiente de trabalho dos profissionais e influenciando na ressocialização dos presos? As características do CIAPEM é que ele foi criado com o objetivo de facilitar e agilizar o tratamento dado ao interno e as rotinas da unidade penal. Então a gente consegue manter a ficha disciplinar do interno sempre online e garantindo a realização do CTC, Comissão Técnica de Classificação. Ele abrange toda a vida do interno dentro da unidade penal, desde a sua entrada até os atendimentos psicossociais. Isso está previsto na Lei de Execução Penal, né? Após todos os dados serem digitados no CTC, a gente consegue gerar a ficha disciplinar, consegue gerar os relatórios, várias consultas para que os servidores tenham acesso, né? E verificando a avaliação de comportamento deste interno. Antes, tudo era no papel, né? Ou era datilografado em algumas unidades e outras unidades eram digitadas. Hoje, os dados são todos online, as telas, os layouts, as palavras, nós fizemos tudo para ficar bem próximo da realidade da unidade penal. Então a gente consegue facilitar para o usuário da ponta, para o profissional que está lá, para o policial penal, poder trabalhar com a própria linguajar que a gente utiliza lá dentro, como exemplo, confere, solário, pavilhão, raio, vulgo. Então são palavras que a gente utiliza no dia a dia. É dessa forma que a gente consegue garantir aí a ressocialização dos internos da melhor forma possível. Alexandre, como o sistema lida com questões de segurança da informação e privacidade dos dados dos presos? Que bom o senhor que perguntou isso. Fico muito feliz, vou ter a oportunidade de dizer como o nosso sistema tem vários níveis de segurança, iniciando pelos seus firewalls, né? A gente tem, no mínimo, hoje, 3 firewalls que nós já trabalhamos na aplicação. Fora esses níveis de firewall, nós temos autenticação de navegador e fora os cadastros de usuários, né? Então, são inúmeros níveis de proteção para chegar até o ambiente do software. Todos os acessos ao sistema são registrados em um banco de dados de log. Por que fazemos isso? Nós precisamos garantir que nós temos tudo que foi visualizado, minuto a minuto, segundo a segundo, de cada usuário. Não é apenas, temos essa preocupação, não é apenas o que ele alterou, editou. Nós temos a preocupação de ter registrado tudo que ele visualizou em tela, porque caso essa informação venha a se extraviar de alguma forma através de print de celular, e a gente sabe que existem maneiras de copiar informação de diversas maneiras, né? Então a gente tem essa preocupação de saber o que ele visualizou em tela. Isso garante, né, que aí teremos como localizar quem foi que visualizou aquelas informações naquele período. E todos esses registros feitos em log, eles são criptografados e autenticados, registro a registro, com o MD5. Bom, existem inúmeros níveis de permissão de acesso. Quando eu falo assim que tem usuários, né, cada usuário tem sua autenticação, são inúmeros níveis de permissão de acesso, dependendo do que cada usuário pode acessar, do que ele trabalha. Criamos um termo de compromisso, né, para cada um assinar, um compromisso que vai estar executando apenas o seu trabalho, não vai deixar aquela informação se extraviar, porque a gente sabe que nós temos que obedecer à lei geral de proteção de dados. Fora todas as leis que a gente tem que obedecer, nós temos que obedecer essa lei também, que é a que nos guia em relação aos dados dos presos, aos dados até dos funcionários, de todos que estão ali no ambiente do software. Wagner, quais são as principais funcionalidades do CIAPEM e como elas são utilizadas no dia a dia
dos gestores prisionais? As principais funcionalidades do CIAPEM, vou citar algumas, né? Confere. O que seria o confere? É a entrada do interno na unidade penal. Então, quando ele chega no presídio, você vai lá e faz a entrada dele no sistema. Com isso, você tendo ele alocado no sistema já, aí você pode utilizar outros setores, né? Que seria a entrada de visitante, dia de visita, saber se aquele preso pode ou não receber visita. Central de alvará, que hoje é responsável pelas consultas dos benefícios, por mais que chame central de alvará, mas a função dela é consultar todos os benefícios, né? Não somente alvará, mas também progressão de regime, livramento condicional. Aí nós temos um módulo jurídico, nós temos um módulo psicossocial, que é a parte do tratamento do interno na parte psicológica. Temos a ficha disciplinar, que abrange todos os módulos. Temos o conselho disciplinar, que é onde verifica-se e lança a conduta do interno, se ele cometeu falta ou não. Temos controle de alimentação, quantidade de alimentações do dia. Temos o livro de portaria. Temos atestado de permanência carcerário, que quem utiliza esse é o INSS, ele acessa diretamente o CIAPEM hoje. A gente já não manda mais nada para o INSS. Temos o controle de cantina, a gente faz o balanço, o balancete de tudo que entra e tudo que sai, para poder prestar conta com o Ministério Público, com outros órgãos de controle. Temos um módulo que seria documentos digitalizados, onde está toda a vida do interno, todo documento que chega, todo documento que sai. Hoje é tudo escaneado, inserido no sistema. A gente já não corre risco mais de ter uma rebelião e se queimar tudo, como ocorreu em 2006. Aí tem um módulo de educação, temos modo de trabalho, temos controle de semiaberto. O preso, todos os dias, ele sai para trabalhar e volta. Então a gente sabe o horário que ele saiu, a gente sabe o horário que ele retornou. Isso facilita muito o trabalho, não só da unidade penal, como também das forças de segurança. Quer saber que hora que esse preso entrou na unidade, quer saber que hora que ele saiu, se naquele determinado dia ele saiu ou não. Acredito que seja de grande valia para o sistema de segurança pública como um todo. Alexandre, como a ferramenta se integra com outros sistemas utilizados no sistema prisional brasileiro, a exemplo do Banco Nacional de Mandados de Prisão e o Sistema Eletrônico de Execução Unificada? Sim, a gente passou já por vários momentos de integração. Foi com alguns órgãos que solicitaram, que foi autorizado. Alguns a gente continua e outros não. O que nós temos hoje são apenas duas integrações, uma com o Ministério Público e outra com o DPEM. E ambas são feitas via replicação, não existe um consumo de API, sendo que o DPEM, a gente tem conhecimento, e é o atual responsável por integrar com o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o SEU. Wagner, como tu observas o fato de que, após a instalação do CIAPEM em outras administrações prisionais, tais como no Distrito Federal, a ferramenta tenha ganhado outras características específicas e adequadas àquelas gestões? Eu observo de forma natural, né? Na verdade, isso aí sempre foi o nosso objetivo mesmo. Nossa ideia era distribuir o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, aprender novas rotinas de trabalho, que até o momento só conhecíamos as rotinas do Mato Grosso do Sul. E quando nós fomos fazer a instalação nas penitenciárias federais, acabou que nós ajustamos o software para atender essas demandas, né, de cada unidade ou de cada estado, no caso. Tanto é que nós temos algumas configurações no sistema que ele não é engessado. Você pode ir lá, um exemplo seria pavilhão. Você pode ir lá no sistema e configurar que em determinada penitenciária não vai chamar pavilhão, vai se chamar raio. Então você pode ir lá na configuração, altera esse nome e automaticamente ele já vai ficar com esse nome em todo o layout do sistema, inclusive nos relatórios. No caso específico do DF aí, foi uma grata surpresa para a gente, né? Porque lá haviam pessoas comprometidas, servidores de carreira que tinham esse conhecimento, né, na área de desenvolvimento de software, eles já tinham uma equipe para isso, então eles abraçaram a ideia, deram continuidade, né, digamos até mais. Hoje eles já têm várias funcionalidades novas, que inclusive ajuda também outros estados, ajuda a gente com ideias, são pessoas desenvolvendo,
a gente fica muito feliz, porque a ideia justamente era essa mesmo, né? Porque como é só eu e o Alexandre, não iríamos dar conta de atender vários estados. Então nós teremos que chegar no estado e fazer com que o pessoal de lá assumisse e desse continuidade, né? Alexandre, como o CIAPEM interfere na questão da superlotação carcerária, um dos principais desafios enfrentados pelo sistema prisional brasileiro? Sim, esse problema de superlotação realmente é algo muito sério. E temos realmente alguma coisa de controle referente a isso. O software, né, foi desenvolvido para ter essas configurações e controle de número máximo de pessoas em cada celas ou alojamentos, né? Porém, sabemos que muitas vezes, né, a necessidade da unidade é alocar mais pessoas do que sua capacidade. Essa é a realidade. E pensando nesse sentido, criamos dentro do software maneiras, né, de criar a individualização da pena e fazendo ele sair dentro do seu lapso temporal, né? Tivemos essa preocupação de ir até o setor e falar assim, a gente precisa uma maneira de controlar isso para que isso não se extravie nessa informação de que ele tem o direito do benefício, às vezes pode estar saindo da unidade, ele já ter cumprido sua pena, né? E a gente tem esse controle que garante esse lapso temporal e agiliza a sua saída, contribuindo com o mesmo, não seja penalizado, né, por estar em um ambiente de superlotação. Então, assim, são esses dois aspectos. A gente tem o aspecto controle mesmo físico de quantos podem entrar em cada cela, e nós temos o controle do lapso temporal dos seus benefícios, seus direitos, para que agilize sua saída. Wagner, consideras que a ferramenta pode contribuir para a redução da reincidência criminal? Por quê? A gente acredita que o sistema ajuda a reduzir a reincidência aí, né? Porque hoje a gente oferece um controle no setor de trabalho. Então o interno chega lá, trabalha, cada 3 dias trabalhado, ele reúne a pena. Nós temos tipo uma fila virtual, onde os internos, conforme eles vão entrando no presídio, eles vão entrando nessa fila, abrindo vaga, eles já vão sendo alocados no setor de trabalho. Nós temos também o setor de educação, onde o interno faz o controle do estudo. Através disso aí também ele consegue remir a sua pena. Nós temos o setor do conselho disciplinar, como já foi dito. Dentro desse setor vai fazer o controle da conduta do interno. Então, assim que ele adquirir o seu lapso temporal e chegar no seu benefício, o Tribunal de Justiça já entra automaticamente, verifica a conduta do interno via sistema, não tem mais aquela questão do papel, ter que ir lá para o presídio, responder via ofício. Hoje é tudo online e automático, né? E juntamente com a religião, né? A gente acredita que hoje são os 3 pilares aí para ressocializar o interno, né? O trabalho, educação e religião. Então, com isso, a gente acredita que nós estamos reinserindo pessoas melhores na sociedade com esses 3 pilares. Alexandre, no âmbito da ferramenta CIAPEM, como são tratadas as questões relacionadas à diversidade cultural, de gêneros e étnica da população carcerária brasileira? O CEPEM foi pensado também nessa situação. O software está atualmente obedecendo às leis estaduais e federais que garantem o respeito à diversidade. Um exemplo disso é o Confere com nome social, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. Além disso, temos controles de políticas voltadas para as mulheres em situações de cárcere, onde temos todo um módulo mulher, onde controlamos mulheres que estão grávidas, que estão lactantes, seus filhos. Então, tem todo um controle em cima das mulheres. E temos também o controle de indígenas, que estão cumprindo pena dentro das unidades, além de controle de outras etnias. Temos todo esse controle dentro do software CIAPEM. Wagner, de que forma a ferramenta CIAPEM auxilia na prevenção e no combate à corrupção e outras práticas ilícitas no sistema prisional? A gente acredita que o sistema auxilia bastante também na prevenção, né?
Nós temos um controle de entrada de pertence dos visitantes, onde o visitante autoriza aquela pessoa a adentrar com determinados objetos para ele. E nós temos o PAD também, que é o processo administrativo disciplinar, que se o interno cometer uma falta, cometer algo ilícito dentro da unidade penal, ele já abre esse procedimento. No caso de condenação, no procedimento, no julgamento, automaticamente a conduta dele já é alterada, já altera a conduta dele para má. Aí os Tribunal de Justiça, o Ministério Público, quem acessar e os órgãos que acessarem de fora já vão visualizar essa conduta. E aí os outros internos, sabendo dessa forma, também vão se segurar um pouco, né? Porque sabe que isso aí atrasa um benefício que ele possa vir a receber. Então, ele cometendo aí um ato ilícito, ele vai ser passível de responder um processo administrativo. Alexandre, de que forma o CIAPEM se relaciona com outras políticas públicas no contexto da Lei de Execução Penal? O software CIAPEM está hoje em constante desenvolvimento para atender inúmeras demandas da sociedade e das políticas públicas. E um exemplo recente foi o controle completo da Covid-19, onde criamos rotinas de trabalhos voltadas para monitorar tudo o que foi feito no combate à Covid dentro das unidades prisionais. E assim nosso estado foi um dos que teve o menor número de índice de mortes por Covid-19. Acreditamos que o software contribuiu diretamente para isso. Em relação à lei de execução penal, o Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, né, consulta a conduta do interno diretamente no CIAPEM. Então, ele verifica se o interno está com a conduta boa, com a conduta má, com a conduta regular, e dessa forma, agilizando os benefícios do interno. Hoje, o CIAPEM tem um controle integrado de benefícios. Esse controle integrado de benefícios, que eu estou dizendo, ele acontece diariamente. Ao total, se estima aproximadamente 3.000 benefícios ao mês. Temos um módulo dentro do software que faz esse controle, que é a nossa central de alvará. Apesar do nome ter alvará no nome, né, central de alvará, não é apenas alvará, é toda a parte de benefício. Então, são, em média, de um mês para o outro, em média de 3.000 benefícios ao mês. Wagner, a linguagem de programação adotada para o início do desenvolvimento do CIAPEM foi alterada? Como você lida com as eventuais rejeições? E a que se deve a manutenção e evolução da ferramenta na mesma linguagem PHP? A linguagem adotada lá no início, ela ainda continua. Nós alteramos somente as coisas que foram sendo desenvolvidas. Então, hoje, a gente tem um sistema legado muito robusto e seguro, né? Então, a gente acredita que se alterar totalmente a linguagem, a gente corre o risco de perder a essência do próprio sistema. E, além disso, eu acredito que o empecilho maior nosso hoje, para a gente alterar o que nós já temos de sistema legado, seria o tempo de alteração e a mão de obra. Né? A mão de obra, principalmente, hoje é algo muito escasso no sistema penitenciário. Né? Então, assim, como eu falei para o senhor, novos módulos, a gente já está adotando nova linguagem. Né? Então, na época, nós desenvolvemos na linguagem que atendia a nossa infraestrutura. Por quê? Porque no momento lá do desenvolvimento, nós não tínhamos praticamente nada de infraestrutura. A internet era internet de escada, nós não tínhamos a disponibilidade de internet que temos hoje. Então, de um limão e tinha que fazer uma limonada. Então, foi o que nós fizemos. Nós fizemos um sistema local, com banco de dados em cada unidade penal. Então, a gente tinha um banco de dados central com replicação dos bancos de dados das unidades penais. Como o sistema era local e a gente precisava integrar as informações, essa foi a forma que nós achamos, não tinha outro jeito. A questão da rejeição. Ao longo do tempo, nós sofremos bastante rejeição quando chegávamos nos estados e falava a linguagem de programação que tinha sido desenvolvido. Quando a gente deparava principalmente com o setor de TI do estado, do MJ, na época, eles sempre questionavam a linguagem de programação.
Só que a gente explicava que a maioria das unidades estava afastada dos centros urbanos, a internet era muito ruim, não tinha como ter um banco de dados somente, porque daí ele ia causar muitos problemas de comunicação, poderia parar. A unidade, a gente explicava, a unidade é 24 horas, ela não para. Então, a todo momento, a unidade está trabalhando, ela precisa acessar a ficha, ela precisa da entrada no interno, ela precisa da saída. Agora, vamos pensar um dia de visita. Como iríamos fazer no dia de visita se estivéssemos sem internet ou com uma internet inoperante ou instável na unidade? Como que iríamos fazer? Ia praticamente quebrar a cadeia. Por quê? Porque o dia de visita é um dia extremamente assim crítico, né? O interno está esperando a visita está ali fora, ela quer entrar, muitas vezes ela não vai entender que por causa de um sistema ela não vai poder entrar. A gente explicava para as pessoas que nos atendiam, tal, mas como eles não eram da área, eles achavam que tinha que ser feito na linguagem atual. Mas aí, com o passar do tempo, conseguiam entender que essa seria a forma que nós achamos e conseguimos desenvolver. Então, nós temos hoje o sistema legado, que é o que já usávamos na época, e a questão de manutenção, a gente continua fazendo a manutenção do sistema que já tínhamos, e conforme vão surgindo os novos módulos, nós já vamos criando na linguagem atual. Um Dart, um TypeScript, Python. A gente não tem uma linguagem específica hoje, então a gente consegue atualizar algumas coisas e outras ainda estão na linguagem desde que foi criado. Alexandre, dentre outras, a preciosidade do CIAPEM se caracteriza pelo baixíssimo custo do investimento e a robustez da plataforma, permitindo a administração prisional total domínio e gestão das informações. Acreditas que, aliada à segurança e funcionalidade de auditoria, sejam elas as motivadoras para as exitosas instalações em outras unidades da federação? Acreditamos que o sucesso das instalações nas unidades penais, né, da federação seja realmente o baixo custo de investimento aliado à segurança da informação, né? Esse é um dos grandes fatores que ajudou o sistema a conseguir alcançar novas unidades da federação, como o Distrito Federal, entre outros. Contando sobre como foi nossa instalação nas unidades fora do nosso estado, como já dissemos anteriormente, né? Primeiramente fizemos a instalação no nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? Depois fomos instalar nas penitenciárias federais de Campo Grande, Penitenciária Federal de Catanduvas, Penitenciária Federal de Mossoró, Penitenciária Federal de Rondônia, e com banco de dados replicando diretamente para o DP. Após a instalação das penitenciárias federais, fizemos instalações no DF, Piauí, Alagoas, Mato Grosso, Bahia e Rondônia. Em todos os estados, fizemos as instalações do legado, deixamos o código-fonte para que os servidores dessem continuidade e manutenção na ferramenta. E sabemos a dificuldade de cada estado, né? Só que como a gente faz só o trabalho de instalação e entrega do código-fonte, fica muito à mercê de cada estado dar prosseguimento àquele software, né? O software em si. E hoje sabemos que ferramentas continuam em uso no DP e no DF. Sempre nos prontificamos a ajudar eles sempre entram em contato com a gente. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, nós perguntamos para eles como que eles fizeram. É legal de ver como o software tomou o seu próprio rumo, criou versões diferentes, mas versões muito mais voltadas a cada uma das suas unidades. Por exemplo, o DPEM criou seus setores voltados a eles, o DF é o deles, criaram ambientes, como nós também criamos ambientes web, ambientes mobile, e assim o software foi tomando corpo sozinho, foi andando sozinho, cada equipe tocando do jeito que entende que seria necessidade para o seu estado naquele momento. Wagner, quais são as perspectivas de evolução e aprimoramento do CIAPEM no tocante às suas funcionalidades? Dependem tais avanços de investimentos financeiros e de pessoal
da administração prisional? Na verdade, assim, a nossa perspectiva é que a ferramenta continue, né, em constante evolução e desenvolvimento. A gente busca sempre atender, realizar as demandas do Estado, muitas vezes de outros órgãos, assim como falamos do INSS, antes teria que mandar documento, hoje o INSS consulta online, né, o atestado de permanência do interno, questão de pessoas, isso eu acredito que hoje é o grande gargalo, né, hoje nós não temos policiais penais na área de desenvolvimento. E questão de recurso, por mais que o sistema funcione, igual nós falamos lá, de um limão fizemos uma limonada, muitas vezes a gente falava que tinha que funcionar no caos. Hoje a gente precisa de recursos. O que a gente fala? Recursos tecnológicos. A gente tem muitos documentos inseridos no sistema. Na verdade, todos os internos hoje, o prontuário é digital, não tem mais nada em papel. Então a gente demanda de bastante espaço de armazenamento. Hoje, o Estado inteiro acessa o sistema, não só o policial penal, como policial civil, policial militar, Tribunal de Justiça, Ministério Público, ABIN, Exército, Polícia Federal, PRF. Nós temos vários outros órgãos externos acessando a ferramenta. Então, nós precisamos, com certeza, de recursos tecnológicos, computadores, servidores com a grande capacidade de armazenamento, de hospedagem, uma internet que aceite, né, esses vários tipos de conexão. Então, acredito que a gente precisa sempre estar buscando isso aí, sempre buscando a evolução de servidores, né, servidores computadores, e também pessoas que queiram estar agregando e ajudando a desenvolver a ferramenta. Meus amigos, caminhando para o final de nossa conversa, repriso meus agradecimentos a vocês, pedindo licença para homenagear também aos companheiros do Sistema Penitenciário Federal que integraram a valorosa e inesquecível equipe CIAPEM nas missões de implantação e treinamento pelo Brasil, além de sustentarem a manutenção da ferramenta, ainda operando nas penitenciárias federais. Deixo esse espaço para suas considerações finais. Grande abraço. Queria deixar aqui frisado que eu acredito que o CIAPEN hoje é o cérebro artificial do sistema penitenciário. Ele foi desenvolvido por policiais penais que estávamos dentro da unidade penal. A gente conhecia a realidade, conhecia o dia a dia do trabalho do policial penal. A gente fez o CIAPEN para ele ser uma ferramenta de administrar informações referentes às rotinas dos estabelecimentos prisionais, tudo de maneira online, né, dentro das normas de segurança. E aqui eu quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, que nos deu a oportunidade e o conhecimento para desenvolver essa ferramenta. Agradecer também aí os agentes penitenciários, hoje policiais penais, né, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, assim como o senhor disse, os policiais penais federais. Acabamos que fomos para Brasília, acabamos se tornando uma família. Até hoje temos amigos, né, no sistema penitenciário federal. Agradecer também os servidores do DF, lá, os policiais penais, né. Quero deixar aqui um agradecimento especial também ao senhor, Dr. Clark, que sempre sonhou junto com a gente. Não mediu esforço para que a ferramenta chegasse além das fronteiras do MS. A gente sabe, no dia a dia lá, não era fácil, a gente ia nas reuniões, muitas vezes vinha com uma notícia não muito agradável, tinha que mudar alguma coisa, mas a equipe estava ali, sempre junto, para alterar o que fosse necessário, mexer, trabalhar. Graças a Deus, tudo foi se encaminhando. Quero deixar aqui um versículo que está em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Mais uma vez, obrigado, doutor. Um abraço e até breve. Que bacana, Dr. Clark. Eu só tenho a agradecer. Gosto sempre de lembrar que no início, bem lá no início mesmo, nós tínhamos um sonho. E esse era pequeno, de apenas atender nossa unidade de trabalho.
Porém, o sistema foi tomando corpo e até brincávamos. Vamos instalar esses sistemas em todas as unidades prisionais, nós falava na boca do pavilhão ali, né, brincando entre os companheiros de trabalho. Mas indo direto ao assunto, o senhor, Dr. Clark, é, em minha opinião, a pessoa que mais ajudou o CEAPEN a ser o que se tornou. Tivemos muitas ajudas, muitos servidores que nos acompanharam, mas o seu trabalho, a sua visão de como teria que ser, foi primordial. E foi o que mais motivou esse nosso sonho. Hoje, olhando tudo que passou, né, fico até meio emocionado, nós não atingimos o máximo que era instalar em todas as unidades do Brasil. Era um sonho, né? Vimos que esse sonho era impossível, mas, como se diz, mire na lua, mesmo que erre, cairá entre as estrelas, né? É uma frase que eu sempre lembro na minha cabeça. Só tenho a agradecer seu apoio. Só tenho a dizer que peço a Deus que te abençoe muito, te desejo muito sucesso, um grande abraço, esse que é e sempre será seu amigo. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Quer saber mais sobre o conteúdo deste episódio? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H, e confira notas, transcrição, outros detalhes exclusivos e funcionalidades para comentários e compartilhamento de nosso propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!